Fala galera, alunos e alunas, eu sou Roberto Alegro, seu consultor e professor em Power BI, e hoje eu vou estar ensinando para vocês como criar uma tabela calendário do zero usando funções DAX. Bom, aqui é uma tabela, nós abrimos nosso Power BI e o que eu vou fazer para início de conversa, né? A gente vem aqui no modo de exibição de tabela, vejo que a nossa tabela calendário já está criada aqui, né? Que eu já fiz, mas eu vou criar uma nova aqui do zero com vocês. Então, a gente vai criar aqui, vou selecionar nova tabela, e aí eu vou chamar essa tabela de calendário. Calendário. Deixa eu dar um zoom aqui para a gente visualizar melhor. Calendário. Então, deu calendário igual, já dei o nome da tabela aqui para a gente. E vejo que até é engraçado, né? Que o Power BI, a primeira função que ele pede aqui é adicionar colunas. Mas antes disso, nós vamos criar duas variáveis, que seriam as variáveis das datas que nós vamos utilizar. Para que a gente vai fazer isso? A gente precisa olhar uma data mínima, que vai ser a data inicial do nosso calendário, e uma data máxima, que vai ser a data máxima do nosso calendário. Então, eu vou criar a primeira variável aqui, que vai ser eu vou chamar de min date, vai ser a data mínima, e temos uma outra variável que vai ser a max date, que vai ser a data máxima. No nosso caso aqui, eu carreguei algumas tabelas, vocês podem ver do lado direito, que é uma tabela de orçado e realizado, e eu vou utilizar a data dessas tabelas, né, a competência, como uma data mínima. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar, vou criar a função min e vou colocar competência. Competência na minha tabela de orçado. E aqui a max date, eu poderia colocar tanto a data máxima. Existem várias maneiras de a gente fazer isso, tá? Eu posso colocar a data mínima da tabela fato, que foi o que a gente vai utilizar nesse momento. Eu posso, ao invés de colocar a tabela mínima, a data mínima, eu posso truncar a data, colocar aqui janeiro, 1º de janeiro de 2023 também. Só que quando a gente trunca a data, isso não fica performático. Por exemplo, nós estamos em 2024. Vamos supor que eu criei a data aqui e colocasse 31/12/2023. Quando virou o ano aqui para 2024, eu ia ter que entrar lá no Power BI e fazer essa alteração novamente. Então, o que eu costumo fazer? Eu costumo utilizar a data mínima e a data máxima da tabela fato, e a gente não tem erro com isso. Ah, Roberto, mas eu utilizo 5 tabelas fatos aqui no meu BI, eu não sei qual data usar. Pode ser uma data de uma tabela, pode ser a data da outra. Como é que a gente faz nesses casos? Nesse caso, eu sugiro você procurar qual é a tabela mínima, que tem a menor data, né, de competência, que você vai utilizar para fazer os seus filtros ou relacionamento entre as tabelas. No nosso caso aqui, eu vou pegar a mínima da tabela orçado competência. E ao invés de eu truncar uma data aqui, a gente coloca a data de hoje. E toda vez que o seu usuário entrar dentro do Power BI, ele vai conseguir filtrar a data até o dia atual. Ah, mas aí a minha tabela é fato, no caso do igual a gente está olhando o orçado. Minha tabela fato já tem o orçamento de 2024 inteiro. Então, se eu colocar até a data de hoje, o meu cliente só vai conseguir ver a informação de janeiro, né? Por exemplo, hoje são 6 de janeiro de 2024. Então, vai variar do que você precisa demonstrar para o seu cliente e de como você quer mostrar o dado. Então, como a gente já tem a data orçada aqui de competência, que é uma data futura, a data que a gente vai estar olhando para hoje, a gente coloca aqui a data máxima. Vou colocar aqui o orçado de competência. Beleza? Feito isso, a gente vai pedir um retorno. A gente coloca a função retorno e aqui a gente começa a criar a nosso calendário. Sempre que a gente for fazer uma variável, né, a gente precisa seguir com um retorno para depois trazer o que de fato vai ser feito ali dentro da nossa medida, né? E a gente vai criar a medida DAX aqui agora. Então, a primeira medida que a gente vai criar é a DD Calls, né? Adicionar uma coluna. E essa coluna
existe uma outra função dentro do Power BI, que vai ser um calendário. Vocês podem reparar que tem calendário e calendário alto. Se a gente seguir só por calendário alto, a gente vai colocar ali uma data mínima e uma data máxima, expressão, vou até trazer ela aqui para vocês. Ela retorna automaticamente uma tabela com coluna de datas calculadas. Isso não fica bem performático, né? Porque ele vai trazer um calendário aleatório ali do ano que você inserir e vai voltar na mesma tecla que eu falei anteriormente. Depois vai ter que ficar voltando no Power BI e ficar fazendo alteração. Então a gente vai seguir com o calendário. Ele vai pedir qual é a data inicial e qual é a data final. Então, dentro do calendário, qual vai ser a data inicial? A data inicial vai ser a nossa variável ali, meaning date, que nós criamos agora. E a nossa data final, que é a end date, vai ser a data máxima que a gente criou. Então, vai ser a maximum date. Beleza? Bom, criamos a data mínima e a data máxima aqui dentro, já inserimos dentro do nosso calendário. E aí, o que eu vou fazer aqui dentro? Como a gente inseriu a função adicionar columns, eu vou estar mostrando para vocês aqui. Eu vou criar a coluna data e vou colocar a expressão date aqui dentro. E a expressão das datas que a gente está trazendo dentro da nossa tabela calendário ali. Vou dar um enter. Quando eu fiz isso, está vendo aqui embaixo? Ele já criou para mim, ele criou para a gente a tabela calendário com a data mínima e a data máxima. Então, o que ele pegou? A data mínima do nosso calendário, que é 1º de janeiro de 2023. Essa tabela que eu estou usando é a tabela do ano passado. E a data máxima aqui é 1º de dezembro de 2023. Show de bola? Vamos sem mais delongas, agora vou dar continuidade aqui. Então, o que a gente fez? Já criamos duas variáveis, a data mínima e a data máxima, olhando o mínimo da data competência ossado e a data máxima da tabela ossado. Fizemos o return e já adicionamos colunas à tabela calendário, onde vai ser a data mínima e a data máxima, que seriam as duas variáveis que nós criamos aqui. E aí, o que nós vamos fazer? Primeira coisa que eu aconselho vocês criar é criar um ID de data para que a gente possa fazer classificações dentro do BI e ter como se fosse os IDs mesmo, né, das datas ali, para que a gente tenha somente criar uma chave, né? A gente vai criar uma chave única dentro desse calendário. Então, eu vou criar aqui a coluna ID Data, a gente dá um nome para a coluna, e como é que a gente faz isso? Eu vou pegar a função year, que é ano, vou pegar date, e vou multiplicar pelo valor de 10.000. Isso vai ser somado ao mês, nós vamos colocar aqui, da data, e vamos multiplicar por 100. E depois nós vamos somar com o dia. O dia, date. Beleza? Deixa eu até dar um enter aqui agora, mostrar para vocês como é que ficou. Ó, já criei o ID da data. Então, veja que ele criou um ID para a gente. Então, ele está trazendo 2023-0101, 2023-0102, 2023-0103 e assim por diante. Então, a gente criou um ID aqui, uma chave única dentro da nossa tabela calendário. E mais para frente, quando a gente estiver finalizando, vocês vão entender o porquê que a gente faz isso, né? Que a gente vai conseguir classificar outras colunas através desse ID, para poder tratar questões de filtro e tudo mais. Beleza. Feito isso, agora eu vou trazer o mês, o mês da nossa data ali. Qual mês que a gente está olhando ali? Se é janeiro, se é fevereiro, se é março. A gente vai trazer o número, né, desse mês primeiramente. Então, vou colocar aqui mês número, vai ser o nome da nossa coluna. E aí eu vou pegar a função mês dentro do calendário, né, que é monte, então eu vou colocar aqui date. Toda vez que eu for fazendo aqui, eu vou dando enter para vocês verem como é que a tabela vai se transformando. Ó, já tem aqui criado mês número. Então, fevereiro, março, ele criou aqui para a gente
qual é o número daquela data. Isso são funções básicas do Power BI, tá? Funções de data. Depois eu vou deixar o link da descrição aí, onde a gente consegue acessar dentro da Microsoft todas as funções de data que a gente tem lá dentro, para que vocês possam entender a funcionalidade de cada um, beleza? E aí, pessoal, já foi criado aqui agora o mês número, tá vendo? Então a gente já tem a data, temos o ID da data, já temos o ID do mês, né? E agora nós vamos trazer qual mês que ele está representando. Se for 1 é janeiro, se for 2 é fevereiro, se for 3 for março, assim por diante. Então eu vou colocar aqui, vai ser o nome da coluna, vai ser mês. A gente vai trazer aqui agora o format, a função format. Eu vou estar colocando o valor, vai ser a data. E qual é o formato que a gente vai trazer aqui agora? Vai ser MMM. E eu vou fechar e vou dar um enter para vocês verem o que acontece. Automaticamente o Power BI já transformou aqui para a gente. Ó. Tem janeiro, fevereiro, março, abril e assim por diante. Beleza? Vamos continuar seguindo com o nosso calendário aqui agora. A próxima função que eu vou trazer vai ser para trazer o ano. Qual o ano daquela data que representa aquela data ali, né? Então é a mesma função que a gente criou aqui em cima, que é year-date. Não vou nem... Vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, já vou apertar o Enter, e ele já vai trazer o ano aqui para a gente. Então veja como que a tabela vai se transformando e vai ficando mais eficiente. Você pode ir ao longo aí, dependendo da sua necessidade, criando da maneira que você precisa, usando outras funções também, né? Você pode olhar qual é o ano anterior, qual daquela data que você está utilizando, vai depender do que você precisa demonstrar nos seus dados. Eu estou mostrando aqui uma maneira de estar criando a tabela calendário, olhando as funções daquele ano, né, e mostrando semana, mês, ano e assim por diante. Vamos criar agora uma nova coluna. A coluna agora vai ser a coluna de dia. E vai ser a mesma função que a gente criou aqui na frente para criar o ID. Vai ser day. Vou criar aqui date. Vou dar um enter para vocês verem. Olha, ele já trouxe dia 1º, dia 2, dia 3 e assim por diante. E aí ele vai trazendo o dia daquela data. Depois disso, nós vamos trazer uma tabela. Nós vamos criar uma coluna, desculpa, que vamos chamar de competência. ID competência, desculpa. Então vamos lá, competência. Vamos pegar o ID da competência aqui agora, né? Vai ser a mesma função do mês ali, vou pegar o formato. A gente vai pegar a função date, format date, e o formato que nós vamos utilizar vai ser de ano e mês. Então vai ser YYY, e depois nós vamos selecionar MM. Opa, eu errei aqui, ó. Não estava um Y, desculpa, pessoal. Show de bola. Agora ele está trazendo ó, o ano 2023, 01. Então ele está trazendo o ID de competência, né? 2023, 01. Quando for fevereiro, vai ser 2023, 02. E assim por diante. Beleza? Então vamos lá. Vamos pular mais uma linha aqui e vamos criar agora. Vai ser de fato a nossa competência, né? Então a gente vai trazer naquele formato padrão de calendário. Então, vou colocar aqui a coluna competência e nós vamos colocar de novo, novamente, formato vai ser a data, date, e aí qual vai ser o formato agora que nós vamos utilizar? Vai ser mês, né? Agora eu vou transformar no formato brasileiro, que vai ser olhar primeiro mês, depois um ano. Mês, e a gente vai colocar o traço aqui entre mês e o ano. E vou dar um enter novamente, para vocês verem a diferença. Feito o carregamento, deixa eu subir aqui a nossa tabela. E ele está trazendo aqui para a gente já. Ó. Então a gente tem o ID da competência, a gente já criou a competência. Então a gente está dando seguimento aqui na criação da nossa tabela calendário, beleza? Feito isso, vou trazer para vocês agora a função de trimestre. Por que a gente cria essa função aqui de trimestre?
vou adicionar uma nova coluna. Dentro dessa coluna, eu vou concatenar, ser concatenate, a função, e a gente vai usar a função roundup. Essa função roundup, ela arredonda o número para cima, afastando de zero, beleza? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai dividir o mês, a função mês, da data, date, por 3 por 3. E se der erro, ele vai trazer zero. E aqui ele está pedindo um texto, né? No final da função concatenate. Vou colocar aqui tri. E vou fechar e vou dar um enter. Deixa eu colocar um certo. Vai ser trimestre. Então aqui a gente já criou. Deixa eu subir de novo a tabela. Feito isso, a gente concatenou, né? O mês. O que a gente fez aqui, tá? No nosso cálculo. A gente pegou a divisão do mês, da data, e dividiu por 3, depois arredondou para cima. É isso que o Power BI está fazendo aqui com a função roundar. Então, o que ele está pegando? Se for janeiro, ele está dividindo por 3, arredondando para cima. 1 vai ser o primeiro trimestre. Se for junho, que já é o mês 10, ele vai dividir por 3, vai dar 2. Arredondando para cima, 2, segundo trimestre. Beleza? Então, é essa lógica, essa analogia de cálculo que a gente está criando aqui dentro da nossa tabela calendário. Tá joia? E aí, por último, nós vamos criar o nome do dia da semana. Então, a gente vai colocar aqui, ó, nome, dia da semana. Beleza? E como é que a gente constrói isso? Eu vou estar usando a função switch. A função switch, para quem não sabe, é como se fosse o sys dentro do Power BI. Então, a função switch, eu vou olhar a outra função que a gente tem, que é o wake day, e a gente vai olhar para a data. O wake day, para quem não sabe, ele vai retornar para a gente qual o dia da semana. Deixa eu até tirar a função switch aqui antes. Vou dar um enter aqui só para mostrar para vocês, né? Ele vai estar trazendo aqui para a gente. Ele vai estar trazendo qual o dia daquela semana em numeração para a gente. Então, dia 7, dia 1º, dia 2, dia 3, não é o dia do mês, né? É o dia da semana. Então, assim, o primeiro dia da semana é domingo, né? O segundo dia da semana, segunda-feira, terça, quarta, e assim por diante. Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou dar nome a esses números. Então, a gente vai criar a função switch, a gente vai ter o wake date, e aí ele vai perguntar para a gente qual vai ser os valores. Então, se for igual a 1, vai ser domingo. Deixa eu voltar aqui. Ele já vai pedir um valor 2 agora e um resultado. A função switch é simples. Ele pede um valor, um resultado, até chegar na parte final, que a gente acabou de colocar o nosso sys ali dentro do Power BI. Então, se for 2, vai ser segunda-feira. Valor 3. Se for 3, vai ser terça-feira. Vamos seguir aqui criando o nosso cálculo. Se for 4, vai ser quarta-feira. Se for 5, quinta-feira. Se for 6, sextou, sexta-feira. E se for 7, vai ser sábado. Nós não temos... no final ele pede para a gente fechar a chave, se quiser colocar, se não 0, né? Mas como só temos 7 dias na semana, a gente pode vir aqui, fechar o nosso parênteses e dar um OK. E aí a gente já vai ter o nome do dia da semana classificado dentro da nossa tabela calendário. Como eu falei, existem vários métodos a gente podemos criar várias outras medidas aqui dentro da nossa tabela calendário, igual eu falei, podemos trazer o ano anterior, podemos trazer a competência do mês anterior aqui também. Vai depender dos dados que você precisa analisar. Isso aqui é uma tabela de calendário mais básica, porém ela é bastante rica e já ajuda bastante no desenvolvimento de relatórios. Então, depois que você criar essa medida aqui,
você nunca mais vai precisar fazer tabela calendário nunca mais, porque nós já criamos uma tabela e essa tabela pode ser replicável para todos os outros BIs que você for utilizar. Lembrando que a única coisa que você vai precisar alterar é a data mínima e a data máxima da onde está vindo a informação da data, né? Da competência. Como eu falei, a gente pode estar utilizando a tabela fato, pode estar usando a data truncada, ou pode estar usando a data de hoje como a data máxima também. Beleza? E aí, por que a gente criou esses IDs aqui dentro? Vou estar mostrando para você um exemplo aqui. Vou voltar aqui na nossa exibição de relatório e vou estar mostrando um exemplo para vocês. Por exemplo, se eu quero criar uma evolução temporal do nosso valor orçado da minha tabela, coloquei aqui dentro e vou pegar essa tabela calendário que a gente criou aqui agora e vou inserir ali dentro a competência. Não relacionei as tabelas, né? A tabela calendário está criada aqui dentro. Deixa eu só linkar ela com a tabela de orçado. Vou linkar date com competência. Ele já fez a ligação direta aqui para o BI. Tá vendo? Ele vai trazer a evolução do valor maior para o menor. Se eu vim aqui classificar o eixo por competência, ele já vai ajustar e vai trazer certinho. Se eu colocar na ordem crescente. Mas suponha, aqui eu só tenho datas de 2023. Mas suponha que eu tivesse valores de 2022, 2021, 2020. Ele ia trazer janeiro de 2020, janeiro de 2021, janeiro de 2022. Depois ele ia trazer fevereiro e assim por diante. Então, como a gente criou essa ID de competência, eu vou clicar aqui na competência, vou vir classificar coluna e vou classificar pelo ID da competência. E aí já vai fazer a classificação dinâmica ali para a gente. A mesma coisa, se eu tentar utilizar o filtro de mês aqui dentro, ele traz já classificado por ordem alfabética, né? Os meses. E a gente quer deixar na ordem cronológica do tempo. Eu posso vir aqui na tabela mês, a gente criou o ID ali, que é o mês número, e vou classificar a coluna pelo mês número. Ele já vai fazer a classificação e automaticamente, nossa tabela calendário agora está classificada, o filtro de mês já está classificado na ordem cronológica do tempo, janeiro, fevereiro, março, abril, março e assim por diante. Então, por isso que nós criamos aqueles IDs lá dentro da nossa tabela calendário. Bom, pessoal, gostaram da aula? Eu sou o Roberto Alego, espero que vocês tenham gostado de mais uma dica de Power BI. Curta, compartilhe, comente com seus amigos. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva. E esse ano de 2024 nós vamos ter muita aula bacana aí para vocês, aulas avançadas. Vamos estar mostrando SQL também. Eu sinto que é uma dificuldade bastante aí dos analistas de dados. E vamos compartilhar conhecimento aí. Beleza, pessoal? Tamo junto.